Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje vamos tratar de um assunto bastante importante para a construção do Brasil que temos hoje, o chamado período joanino e o processo de independência do Brasil. Tá? Ambos os assuntos aí estão relacionados. Período joanino é o período em que Dom João VI governou o Reino de Portugal e todas as suas demais posses, entre elas o Brasil, a partir do Brasil. Então, Dom João VI vem para o Brasil com a família real e governa o Império Português a partir do Brasil. E esse período em que ele governa sediado no Brasil é chamado de período joanino. Tá? E o processo de independência com tudo isso? O que tem a ver a independência do Brasil? Bom, tem tudo a ver com as medidas que Dom João VI tomou no Brasil e que a gente considera que aceleraram o próprio processo de independência do Brasil. Esse desejo de independência já existia no Brasil, a gente já viu isso, mas um projeto de independência da nação como um todo, isso vai ser construído ao longo desses anos do período joanino, mais especificamente ao final dele. Para a gente entender como que ocorreu isso, essa vinda da família real portuguesa para o Brasil, a gente tem que entender alguns conflitos que estavam ocorrendo na Europa. É importante a gente ter em mente que Portugal e Inglaterra eram antigos aliados. Tá? Então, desde 1703 havia entre eles um tratado chamado Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, que a gente falou dele nas duas últimas aulas, né? Nos dois últimos vídeos a gente tratou desse tratado, né? A gente falou desse tratado que era um tratado de aliança comercial entre Portugal e Inglaterra e que beneficiava a Inglaterra porque a Inglaterra vendia produtos industriais sem pagar impostos para Portugal e Portugal vendia vinhos para a Inglaterra sem pagar impostos. Só que acontece que nessa venda de produtos industriais na Inglaterra e venda de vinhos portugueses, os produtos ingleses eram em número, em volume muito maior. Então, a balança comercial portuguesa estava sempre deficitária, ou seja, Portugal vendia menos do que comprava. Então, Portugal comprava muito e vendia pouco. E como é que Portugal fazia o equilíbrio das suas contas? A gente viu isso também, né, com o ouro do Brasil, cobrando impostos no Brasil principalmente. Explorando, claro, Portugal explorava todas as suas colônias, na África, na Ásia, mas a colônia mais rica e a que tinha ouro no momento era o Brasil. Acontece que na Europa, nós vimos isso também, sobe ao poder na França após a Revolução Francesa, ou como um desdobramento da própria Revolução Francesa, o general, né, Napoleão Bonaparte. E o Napoleão expande o domínio francês sobre a Europa e essa expansão é o que a gente chama de guerras napoleônicas. Né? São guerras travadas por Napoleão para expandir o seu domínio sobre a Europa. O principal rival de Napoleão é o governo inglês. O principal país a ser vencido é a Inglaterra, mas Napoleão não consegue invadir a Inglaterra e resolve fazer um bloqueio continental, impedindo que todos os países da Europa fizessem comércio com a Inglaterra. Mas lembrem-se, Portugal já era um antigo aliado. E o que Portugal faz? Faz de conta que aceita o bloqueio, faz de conta que obedece Napoleão, mas por baixo dos panos continua fazendo comércio com a Inglaterra e ganhando dinheiro, porque por Portugal entravam produtos ingleses para toda a Europa. E aí Portugal vendia e distribuía esses produtos ingleses em toda a Europa. Claro, Napoleão descobriu, ameaçou, né, o então príncipe regente de Portugal, o príncipe que governava Portugal, que era o Dom João VI. Dom João VI se faz
de desentendido, diz que não sabe o que está acontecendo. Napoleão insiste, mas como havia então esse antigo tratado com a Inglaterra, Portugal acaba ficando do lado da Inglaterra. Até porque a Inglaterra também pressionou. Imaginem, Portugal está entre Inglaterra e França de Napoleão. Se ficasse do lado da França, perderia as suas colônias no ultramar, né? Chamado no ultramar. Porque para chegar nas suas colônias tem que navegar pelo Atlântico, obrigatoriamente, para ir para a África, para acessar as colônias na Ásia e para chegar na sua colônia mais rica, o Brasil. E quem era a rainha dos mares? Quem é que dominava os mares nessa época? A Inglaterra. Então Portugal, entre ficar na Europa e obedecer Napoleão e perder todas as suas colônias, então ele preferiu se aliar à Inglaterra e desafiou Napoleão, apesar de não ter tido guerra. Tá? A fuga da família real, nós vamos falar, é exatamente para evitar um confronto entre Portugal e França. Tá? Então Portugal se alia à Inglaterra e a Inglaterra é quem vai ajudar o governo, a família real portuguesa a se mandar junto com uma boa parte da corte dos nobres portugueses para o Brasil. Esse plano de mudança para o Brasil já era um plano antigo, né, que em momentos de crise já havia sido mencionado, né, porque o Brasil ficaria longe dos conflitos na Europa e era então a colônia mais rica. Mas o Brasil aqui internamente também tinha os seus problemas. Né? Primeiramente, um forte sentimento anti-lusitano. O que quer dizer anti-lusitano? Um sentimento de antipatia, de ódio contra os lusitanos, os portugueses. E isso motivou, inclusive, estava presente em várias dessas revoltas que a gente chama de nativistas. Revoltas que ocorreram durante a colônia, mas que não tinham caráter separatista ainda. Mas que em mais de um caso estava presente esse sentimento de revolta, de ódio contra os portugueses, que eram os colonizadores, e os brasileiros aqui, né, aos poucos, cada vez mais se sentindo donos da terra, né, senhores do Brasil. Esses que vieram e colonizaram e que ficaram tinham que pagar impostos, né? Todos aqui no Brasil pagando impostos para Portugal. Isso gerava muitos incômodos, muita revolta. A gente, não muito tempo antes, né, da corte portuguesa vir para o Brasil, que foi em 1808, a gente teve revoltas importantes aqui. E essas sim, com desejo de independência. A Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, a Conjuração Baiana, na Bahia, né? Foram revoltas que tinham esse sentimento anti-lusitano, mas que colocaram outras questões em jogo, como o desejo de independência em relação a Portugal. E somada a tudo isso, a crise da mineração, né? Portugal continuava exigindo uma soma muito grande de valores de impostos sobre a mineração e a mineração estava em decadência. Bom, é nesse contexto, fugindo de Portugal, fugindo de Napoleão, com a ajuda da Inglaterra, que toda a família real embarca às pressas, junto com algo em torno de 10 mil nobres, e enchem os navios e carregam tudo que podem de riquezas e obras de arte, apesar de que muita coisa ficou no porto, né, de Lisboa sem ser embarcado, e fogem para o Brasil. Aqui a gente tem uma litografia que foi depois colorida, né, por meios digitais. Então eu coloquei essa colorida que fica mais bonito, que mostra aqui a fuga da família real e Portugal fica abandonado. Portugal vai ser invadido pelas tropas francesas, não tem ninguém lá para dar combate às tropas francesas, os nobres que comandavam o exército fugiram. Depois, quem vai ajudar a expulsar os franceses de Portugal é a própria Inglaterra,
e um nobre inglês de nome Beresford vai ficar comandando Portugal para o rei. Tá? Então, após a união dos portugueses com a ajuda dos ingleses para expulsar as tropas de Napoleão, não é um português quem fica governando Portugal para o rei Dom João VI, para o príncipe, né, regente Dom João VI. Quem fica governando é um inglês, tá? O Lord Beresford. A gente vai voltar a falar dele mais para frente. Bom, o que a gente tem? Quando a família real foge para o Brasil, e aí eu vou simplificar aqui para vocês, algumas questões são muito importantes, porque são as medidas que o rei Dom João VI toma no Brasil é que vão ajudar no processo da independência. Como assim? Algumas medidas vão trazer para o Brasil liberdades que antes o Brasil não tinha. E no momento em que essas liberdades são ameaçadas de serem retiradas, os brasileiros se unem e não vão permitir que essas liberdades sejam retiradas. É como se você conquistasse uma certa liberdade dentro, vamos pensar aí, na sua casa, né? Você ganha uma liberdade de sair, de poder, né, transitar, sair pela cidade, né, e gerir o seu dinheiro, caso o tenha, né? E de repente você já está ali, isso começa com seus 14, 15 anos, a ter cada vez mais liberdade. E aí quando você chega nos 18 anos, que você teria a liberdade, né, perante a lei, você seria maior, né, responsável pelos próprios atos, seu pai e sua mãe diz, não, 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 agora você volta para casa, você vai ter que ficar quieto aqui e as liberdades que você tinha você não vai ter mais. Então, imagina um sentimento de angústia, de revolta quando você experimenta liberdades e depois essas liberdades são retiradas de você. Ou se ameaça, né, retirar essas liberdades. É o que aconteceu no caso do Brasil. Com Dom João VI aqui, o Brasil alcançou, e os brasileiros, né, a nação conquistou uma série de liberdades e depois essas liberdades são ameaçadas. E é na hora dessa ameaça, para não perder essas liberdades, que vem a independência. Então, mas que medidas foram essas? Que liberdade que a gente está falando? Primeiro, a liberdade de comércio. Porque quando o Dom João VI vem para cá, ele vai abrir os portos do Brasil às nações amigas. Inicialmente, a única nação amiga é a Inglaterra. Mas logo depois da derrota de Napoleão e quando os países começam a se impor sobre Napoleão, os países europeus também vão fazer comércio com o Brasil. E também os Estados Unidos. Então, a abertura dos portos é uma medida muito importante porque, na prática, ela coloca fim ao pacto colonial. Preste atenção porque isso é questão de vestibular. Tá? Por que a abertura dos portos ela é tão importante? Porque, ao abrir os portos e permitir que o Brasil faça comércio com outras nações que não só Portugal, na prática, é o fim do pacto colonial. Beleza? Segundo ponto aqui, muito importante. A liberdade industrial, apesar de que na prática a gente não vai ter muitas indústrias. Quando o Pombal tentou implantar as indústrias e o rei Dom José morreu, a esposa do Dom José, a Dona Maria I, a mãe do Dom João VI, ela assume o reino de Portugal e demite o Pombal. Quando ela demite o Pombal, ela vai criar um decreto, tá? Que a gente chamado Alvará, é uma lei, é o Alvará de 1785, que proíbe manufaturas e indústrias no Brasil. Quando Dom João VI chega aqui, ele vai revogar esse alvará e vai permitir que se produza qualquer coisa no Brasil industrialmente. Então, mais um passo na quebra do pacto colonial. Antes só podia comprar de Portugal, agora pode fazer. Mas por que na prática a gente não tem uma industrialização já nesse momento no Brasil? Porque com a abertura dos portos, a Inglaterra podia vender diretamente no Brasil. E aí competir com a Inglaterra é impossível nesse momento por uma nação que nem sequer tem uma manufatura instaurada. Então a Inglaterra já está vivendo aí a Revolução Industrial a pleno vapor e a gente nem manufatura direito a gente não tinha ainda no Brasil. Então
apesar da liberdade de poder produzir industrialmente, na prática a gente não vai conseguir. E uma outra questão, uma outra medida importante tomada nesse momento e que amplia, né, o privilégio inglês são os tratados de 1810. São dois tratados. Um chama Aliança e Amizade e o outro Comércio e Navegação. Então são os tratados de Aliança e Amizade e Comércio e Navegação. O que a Aliança e a Amizade diz? Que Portugal e Inglaterra são amigos e parceiros e um cuida do outro. Ou seja, a Inglaterra é aliada de Portugal. Quem mexer com Portugal, mexeu com a Inglaterra. E a Inglaterra era uma nação muito poderosa, principalmente a sua marinha mercante. E o comércio e navegação? Bom, o comércio e navegação é basicamente um privilégio que Portugal concedeu à Inglaterra em troca da aliança militar. Então, se de um lado a Inglaterra vai proteger Portugal, do outro Portugal vai dar privilégio comercial, sendo que em todo o Império Português, isso vale para o Brasil, isso vale para Portugal, os ingleses pagavam menos impostos do que qualquer outro, inclusive os portugueses. Depois, com muita briga, o imposto para portugueses e para ingleses se tornou o mesmo. Mas inicialmente, os ingleses já pagavam menos impostos até que os portugueses. Então, se um inglês pegar a mercadoria e trazer para o Brasil, ele pagava 16% de imposto. E o português pagava 17%. Então percebam, essa é uma questão muito importante. Porque a gente está dizendo que a gente tem uma nação, a Inglaterra, que ela já é, por si só, extremamente poderosa porque ela tinha esse privilégio comercial. Ou desculpa, ela tinha esse desenvolvimento industrial. Então, diferente de Portugal, diferente do Brasil, já tinha uma indústria grande, em franca ascensão, crescendo, expandindo. Então já produzia mais rápido e mais barato que todo mundo. E ainda pagava menos imposto. Tá? Então, portugueses pagavam 17, ingleses pagavam 16. E o resto? E os outros? E os amigos? Os outros todos pagavam 24%. Olha só. Então não é à toa que o Brasil foi inundado de mercadorias inglesas nesse período. Ou a partir desse período. Tudo bem? Mas vamos lá. Medida importante para a independência nossa, liberdade de comércio, tá? Com todas as nações do mundo. Vamos lá. O que mais que o Dom João VI fez de importante? Ele fez toda uma reforma administrativa. Ele criou no Brasil todas as repartições para governar o Brasil, ou melhor, para governar o Império Português a partir do Brasil. Inclusive criou, eu não coloquei aqui, mas criou a empresa de Correios, tá? Faltou colocar aqui a empresa de Correios. Criou o Banco do Brasil, a Casa da Moeda e, fundamental aqui, gente, a imprensa régia. O que é régio? Régio quer dizer do rei, é a imprensa do rei. Todo papel, todo panfleto, todo jornal, todo livro que circulava no Brasil tinha que ser impresso em Portugal. Não podia imprimir no Brasil, não podia ter imprensa no Brasil. Agora não. Agora a gente vai imprimir os livros aqui, vai ficar mais barato. Panfletos de jornais serão impressos aqui. Então, quer dizer, a gente vai ter uma imprensa pela primeira vez viva no Brasil. Não é que não tinha, tinha, mas era clandestina. Agora não, a gente vai ter uma imprensa regular, aberta, podendo fazer notícias. E era muito comum nessa época os debates pelo jornal. Um articulista, um pensador, um político escrevia um artigo. E aí quem não concordava ia lá e publicava um outro artigo criticando, fazia uma réplica. Aí o primeiro autor ia lá e fazia uma tréplica. Então o debate político cresce no Brasil graças à imprensa, tá? E também cresce a fiscalização, porque sempre terão aqueles que vão olhar para a coisa pública e falar dessa coisa pública nos jornais. Tudo bem? Algumas medidas culturais muito importantes, como, por exemplo, a criação do Jardim Botânico, que ia ter uma imagem, tá? A criação da Biblioteca Real,
tá? Que tá aqui uma outra imagem. Essa biblioteca aqui é maravilhosa, dá para fazer tour virtual por ela. Então, quem tiver curiosidade, hoje ela é chamada de Biblioteca Nacional, tá? É a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Dá para visitar, fazer o tour virtual. Então, você entra no site da Biblioteca Nacional e você vai caminhando pelos corredores, você vê 3D, assim, aí você, tipo, você joga o cursor do mouse para cima, você vê o teto, é muito louco. Então é uma dica aqui, fazer um tour virtual pela Biblioteca Nacional, tá? Foi criados os primeiros cursos superiores, tá? De medicina, de engenharia, de belas artes. Aí a gente vai ter uma coisa aqui que ficou conhecida como a missão artística francesa. É o seguinte, alguns artistas que eram apoiadores de Napoleão, quando Napoleão é perseguido e cai na Europa, esses artistas também são perseguidos. E eles fogem da França. Alguns deles vêm para o Brasil e vão ser acolhidos pelo Dom João VI. Tá? Um deles é o Jean-Baptiste Debré. Nós vamos mostrar muitas imagens do Debré, né, ao tratar dos próximos assuntos. Então o Debré, por exemplo, nessa chamada missão artística francesa, é porque durante um tempo, por que tem esse nome? Porque durante um tempo se acreditou ou se divulgou que o Dom João VI tinha contratado esses artistas da França para vir para o Brasil, mas não foi bem assim, como eu disse para vocês. Na verdade, eles vieram fugidos da França, foram acolhidos pelo Dom João VI, eles ganharam tipo uma bolsa para ficar no Brasil. O Dom João VI prometeu a criação de uma escola de belas artes, mas assim, demorou até sair essa escola de belas artes. Então eles pintavam para muitas figuras importantes, as famílias importantes contratavam esses artistas, né? Taunay e Debré, assim, são os nomes mais conhecidos. Nós vamos mostrar muitas imagens deles. Por quê? Porque eles foram o que a gente chama de cronistas visuais. Eles retrataram as imagens do cotidiano do Brasil da época de uma maneira muito legal. E aí a gente vai depois fazer um trabalho com imagens sobre a época do Brasil independente, tá? A gente chama essa fase de Brasil Império. Mas uma coisa de cada vez. Esses artistas estão chegando ainda, mas estão aqui, tá bom? E quem acolhe? O Dom João VI. Em relação à política externa, o que o Dom João VI faz? Ele amplia o território português. O Brasil vai invadir e conquistar a Guiana Francesa. Depois a gente devolve para a França. Tá? Quando Napoleão cai lá na França, há um acordo, né, no Congresso de Viena, e aí o Dom João VI devolve a Guiana Francesa para a França, mas quando o Dom João VI chega aqui, para ele é uma questão de honra tomar a Guiana Francesa, né, tomar essa colônia francesa, já que Portugal foi invadido pela França. Mas ele invade também o que hoje é o Uruguai. Era a chamada província Cisplatina, tá? Nós demos esse nome, né? Era a província Platina. Aí a gente chamava de província Cisplatina, porque é o seguinte, quando a Espanha ela domina uma parte da América dominada pela Espanha, são os nossos vizinhos, Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolívia. Esses 4 países antes eram um território chamado de Vice-Reino do Prata. E aí era uma colônia muito rica, muita prata, né? Um acesso importante. A gente ainda vai ter briga nessa região, nós vamos falar muito ainda dessa região platina, né? Porque de onde vem esse nome de platina? Platina de prata. Plata em espanhol, La Plata, é porque o rio e a bacia hidrográfica que corta toda essa região e que entra para dentro do Brasil, ali para o Mato Grosso do Sul, essa região ela é banhada pelos rios, né, da bacia do Rio da Prata, ou Bacia Platina. Tá?
Cis quer dizer o nosso, do lado de cá. Então, a província Cisplatina é a nossa província do lado de cá. É a nossa província platina. É a província do lado de cá, do Rio da Prata, né, que faz divisa com o Rio Grande do Sul. Mas por que o Brasil, por que o Dom João VI invade a Cisplatina? A treta é a seguinte: quando esses territórios, a Espanha é dominada pelo Napoleão, e aí começam as independências, a gente viu, da América Espanhola. Napoleão invade a Espanha, o rei da Espanha cai, os donos de terra, os caudilhos, né, os chamados criolhos, né, os grandes proprietários de terra da América Espanhola, eles vão lutar pela independência. E nesse processo, o Brasil invade o que hoje é o Uruguai e toma para o Brasil essa parte. Por quê? Porque a esposa do Dom João VI, a Carlota Joaquina, ela era filha herdeira do trono espanhol. Então, diz ela que aqui, essa é a parte que lhe cabe do domínio espanhol. Então, assim, é a herança dela. Ela considera que é uma herança dela. Então, o Brasil se aproveita desse momento de instabilidade na região platina e invade o Uruguai, toma o Uruguai, e a gente fica até 1827 ou 26 com esse território, tá? Porque aí a gente depois vai ter uma nova guerra. Calma, depois nós vamos falar disso. O Uruguai, sim, vai se tornar independente, mas antes de ser independente, passou de colônia de Portugal para território anexado ao Brasil. Beleza? Agora, tem uma outra treta também, que é o seguinte: aqui no Brasil não era só felicidade, não. Apesar de que no Rio de Janeiro e na região principalmente sudeste, havia muita alegria com a presença da família real. O Dom João VI era um cara bacana, sabe? Ele era um cara legal, assim. Ele era tão legal que sabe o que ele fazia? A esposa dele era muito fogosa, a Carlota Joaquina, e arrumava muitos amantes, né? E sabe o que ele fazia com os amantes dela? Dava título de nobreza e terra. Ele não mandava matar, não, pelo contrário. Ele fazia, por exemplo, o fulano de tal virou amante, né? Ele descobria lá, aí ele fazia o cara virar o conde fulano de tal e dava uma terra para ele lá no Pará. E afastava o amante da esposa, assim, de uma maneira extremamente classuda, né? Com muita classe. Então, ele era um cara bonachão, mas assim, um cara querido, né? É um cara presente com o povo, andava pelas ruas. E sim, ocorreram muitas transformações, como a gente estava vendo, principalmente a urbanização do Rio de Janeiro. Então, assim, o Rio de Janeiro, em especial, que se tornou a capital do Império em 1763, quer dizer, a capital do Brasil era Salvador, até 1763. Aí depois, essa capital é transferida para o Rio de Janeiro. E quando o rei vem para o Brasil, ele se instaura no Rio de Janeiro. Olha, assim, ele vai promover calçamento de ruas, vai criar chafarizes para as pessoas não tinham água encanada, né? As pessoas buscavam água nas minas. Ele vai pegar essas minas d'água e transformar em grandes chafarizes públicos, uma coisa muito bonita. Vai fazer iluminação e todas aquelas obras que eu falei para vocês. Então, quer dizer, vai dar um ar de Europa para o Rio de Janeiro, para a capital. Então, de colônia, o Brasil se torna a metrópole, né? Só faltava uma questãozinha ainda que nós vamos tratar mais para frente. Mas assim, o Brasil já tinha liberdade de comércio, o Brasil tinha aqui toda a máquina administrativa, todos os departamentos, os ministérios. Isso faz com que muitos brasileiros conquistem cargos públicos importantes, né? Agora, isso tudo custa muito caro. E aí, um dos estados que tinha bons recursos por causa do comércio do açúcar e principalmente do comércio de escravos era Pernambuco. E Pernambuco vai ter que arcar com cada vez impostos, e não só Pernambuco, mas todo o Brasil e todo o Nordeste, impostos cada vez mais altos. E como esses benefícios e todo o comércio está mais concentrado agora no Sudeste, desde a mineração,
e a coroa está no Sudeste, então o Nordeste fica muito ressentido, tá? E sem contar que tem uma crise no setor açucareiro, né? E existe o sentimento de ódio contra os portugueses, e existe o desejo de liberdade, tá? E tudo isso culmina em Pernambuco, né, na chamada Revolução Pernambucana, em 1817. Claro que tem uma dose enorme de iluminismo aqui. Claro que tem aqui os ideais da Revolução Francesa. Claro que tem aqui a influência da independência da América Espanhola já em curso e da independência dos Estados Unidos. Mas uma questão dividiu internamente os pernambucanos e aqueles que se uniram a Pernambuco, que a gente teve Alagoas, a gente teve Rio Grande do Norte, Paraíba, vários estados acabaram se unindo ali e criando uma república independente. Chegaram a criar uma república independente. Mas qual era a questão que os dividia? A escravidão. Então, vamos fazer uma república independente e livre, ou vamos manter a escravidão? Então, quando a ala mais radical pretende acabar com a escravidão, aqueles que eram os ricos proprietários, que odiavam os portugueses, mas que amavam os seus escravos, se é que vocês me entendem, né? Porque o escravo era uma propriedade, então amavam os seus escravos, entre o amor ao dinheiro e o amor à liberdade, o amor ao dinheiro falou mais alto. E aí esses líderes, esses que faziam parte do movimento, que eram grandes proprietários, a elite nordestina, ela abandona o movimento, e aí a repressão do governo vem e acaba com esse movimento. Mas aí olha que legal, o Dom João VI, ele era um rei que foi lá e reprimiu, porque está fazendo desordem, está tentando se libertar. Mas ele era misericordioso, ele vai e perdoa os revoltosos depois de um tempo. Pegam aí um pouco principalmente os de classe média, os mais pobres envolvidos, eles vão pegar uma cadeia aí, né, como diz, vai puxar uma cadeia, mas vão ser libertos. E a elite, essa já vai ser logo perdoada também. Deixando aí uma lição assim, o Dom João VI, né, deixando a seguinte lição: eu sou a autoridade, eu sou a força. Não lutem contra mim, não dá certo. Mas eu sou misericordioso, fiquem do meu lado. Né? E o recado foi bem dado, tá? Pacificou o Nordeste. Lembrando que a Bahia não entrou nesse movimento. A Bahia ela ficou fiel ao rei. E aí tem hora que eu falo rei, né? Tem hora que eu falo príncipe regente. Por que isso? É porque o Dom João VI ele começa a governar muito novo, mas isso porque a mãe dele era viva ainda, a Dona Maria I. Só que ela tem problemas mentais, ela enlouquece. Tanto que ela é conhecida como Dona Maria I, a louca. E aí, ele não é rei ainda, mas é ele que governa. Então ele era o príncipe regente. Com a morte da mãe, tá, ele se torna o rei de Portugal. Aí ele deixa de ser príncipe regente. Se não me engano, se não me falha a memória, a mãe dele morre em 1814 ou 15. Depois a gente confere, eu vou conferir aqui e falo para vocês, tá? Mas inicialmente, assim, eu tenho essa lembrança. 14 ou 15 ele vira o rei. Mas independente de príncipe regente ou rei, é ele quem governa. Agora, o que está acontecendo? Vamos lá para a última questão importante para o processo de independência. Quando o Napoleão ele é derrotado na Europa, a gente está lá em 1815, a primeira derrota do Napoleão. Aí os países vencedores se encontram na cidade de Viena e fazem uma reunião, é o Congresso de Viena. E lá fica decidido, por pressão dos portugueses, que o rei só pode governar no reino. Ou seja, o que o rei manda, o que o rei orienta, exige, né? Porque o rei não orienta, né? O rei ele governa soberanamente nessa época. A gente está falando de uma época em que ainda não haviam constituições, à exceção da Inglaterra. Os reis governavam com a sua vontade. Então o rei manda.
Só que para o rei mandar, ele tem que estar no país, ele tem que estar na sede, ele não pode estar na colônia. Então, por que o Congresso de Viena fez essa lei? Que o rei só governa se estiver no reino, não pode ser na colônia. Porque os portugueses pressionaram lá no Congresso de Viena para fazer o Dom João VI voltar para Portugal. Olha só a malandragem dos portugueses. Eles queriam o rei deles de volta, assim, estão errados, né? Vamos pensar. O rei fugiu por causa da ameaça de Napoleão. Napoleão foi derrotado. Por que o rei ainda está no Brasil? Porque no Brasil é muito mais legal. O Brasil, todo mundo me ama. No Brasil, eu sou querido. No Brasil, o clima é muito mais agradável. No Brasil estão as riquezas. No Brasil é uma maravilha. No Brasil, eu estou longe de todos os problemas da velha Europa. Era isso que o Dom João VI pensava. E ele não queria voltar. Então, o que ele faz? Olha só que bacana. Então ele diz, só pode governar no reino? Então tá bom. Então, o reino de Portugal agora tem o Brasil. E o que antes era o Reino Unido de Portugal e Algarves, agora é o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, não só na prática, mas de papel passado agora, o Brasil ele não é mais colônia, ele é uma parte do reino. E, aliás, é a capital do reino português. Olha só, o status do Brasil sai de colônia para metrópole. E essa é a segunda importante liberdade. Qual era a primeira? Vamos voltar lá. Primeira liberdade importante, liberdade econômica, com a abertura dos portos. E qual é a segunda liberdade importante? É a liberdade política, que é quando o Brasil vira uma parte do reino, se tornando metrópole. Beleza? Essas são as liberdades que nós não vamos querer perder. E por que eu estou dizendo isso? Porque os portugueses vão querer tirar essa liberdade. Porque os portugueses põem a casa abaixo lá em Portugal. É a Revolução Liberal do Porto de 1820. Por que ela é liberal? Porque ela quer que agora Portugal tenha uma constituição. Então, os portugueses querem basicamente duas coisas. Trazer o rei de volta, tá? E criar regras para o rei e para Portugal. Nada de absolutismo mais. Portugal passaria, então, à condição de uma monarquia constitucional. Mas ela é liberal só para os portugueses, porque a ideia dos portugueses é retrógrada para o Brasil. O que quer dizer retrógrado? Quer dizer que vai andar para trás, quer dizer que vai retroagir. E qual é o caráter retrógrado para o Brasil? É que os portugueses queriam recolonizar o Brasil. Então, o pressionado pela corte portuguesa, o Dom João VI volta. Diz que vai ter Constituição. Quem é que fica no lugar? O filho mais velho, o príncipe Dom Pedro, tá? Que nasceu em Portugal, mas foi criado no Brasil. Ele fica como regente do Brasil. E aí o que acontece? Os portugueses, na hora de fazer essa Constituição, que vai valer para o Brasil também, porque agora o Brasil está unido a Portugal, tá? Na hora de fazer essa Constituição, eles não esperam os brasileiros chegarem lá, os deputados brasileiros. Já começam a discutir. E quando os deputados brasileiros chegam lá para discutir a Constituição, o que eles percebem? Que, na verdade, os portugueses estão com um projeto de recolonização. Querem voltar ao pacto colonial, que é voltar o Brasil a ser colônia. E isso os brasileiros não aceitam. Eles se mandam de Portugal, vêm para o Brasil e vai conversar com Dom Pedro. E aí tem um cara que ajudou a criar Dom Pedro, que vai costurar toda essa política entre as elites brasileiras e Dom Pedro. Tá? É o José Bonifácio de Andrade Silva. Esse José Bonifácio ele é um conselheiro do Dom Pedro. Ele ajudou a criar Dom Pedro. Ele foi embaixador em vários locais do Império Português. Um cara muito articulado, tinha contato então tanto com as elites portuguesas que estavam no Brasil, tanto quanto com Dom Pedro, tanto quanto com a elite brasileira. E aí o Dom Pedro fica do lado do Brasil. Por exemplo, ele cria uma lei que chama o Cumpra-se,
que qualquer lei que vier de Portugal só vale no Brasil se ele, Dom Pedro, assinar. E aí, para tentar recolonizar o Brasil, o que os portugueses fazem? Querem trazer, levar de volta o Dom Pedro para Portugal, com a desculpa dele terminar os estudos, porque um dia ele vai ser rei, né? Inclusive do Brasil e de Portugal e parará. E ele diz não, né? O José Bonifácio faz um movimento, colhe assinaturas, né? E entrega Dom Pedro, mostrando o comprometimento da elite brasileira com Dom Pedro. E aí ele teria dito, né, nesse dia assim, se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, digam ao povo que fico, né? E esse é o chamado dia do fico. Então aqui Dom Pedro já está mostrando, né, sinais de que ele está se opondo ao pai e à coroa portuguesa. E aí vem uma ameaça. Vem uma ameaça de Portugal dizendo, olha, se não cumprir e não voltar para Portugal, Dom Pedro, nós vamos invadir o Brasil. E aí o Dom Pedro, no 7 de setembro, né, teria sacado a sua espada, né, essa é a versão heróica, tá? Das margens do rio Ipiranga, Dom Pedro retira a sua espada, ergue a sua espada e diz independência ou morte. Será que foi isso mesmo? Nas páginas 85 e 86 há uma discussão sobre esse momento, tá bom? Leiam. Esses documentos aqui que vem no livro são muito bons. Página 85 e 86, se não leu, se pulou, é obrigatória. Então volta lá e lê, se não leu. Porque é o seguinte, qual é o projeto de independência do Brasil? É um projeto de aliança entre Dom Pedro e a elite brasileira. Como que vai ser então a nossa independência? Com monarquia, enquanto o resto da América é república. A nossa independência vai ser com a manutenção do latifúndio, para atender a elite dona de terra. E a nossa independência vai ser com escravidão, porque essa elite dona de terra também é dona de escravos. Por isso, uma independência conservadora, sem participação popular. E essa é uma questão muito importante que depois a gente retoma aqui. Estamos aí com 42 minutos, eu acho que é até um tempo bom pelo tamanho do assunto. Agradeço muito vocês, façam os exercícios e deixem as dúvidas. No mais, muito obrigado e até a próxima semana.